Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para começar mais uma semana muito abençoada. Quero agradecer a Deus pelo final de semana e pela semana que passou. Quero continuar pedindo o voto de todos vocês. O Júlio já deve estar colocando em algum lugar aí o link para votar no meu podcast. Quero agradecer também a equipe que trabalha comigo, que é o Júlio e a Cecília. Eles fazem parte da minha equipe e também estão juntos comigo nesse processo da eleição. Hoje eu tenho a satisfação e a alegria de conversar com uma trader, a Carol Colombo. Carol, se apresente para a gente. Obrigada. Primeiramente, agradeço muito o convite por estar aqui. Estou muito feliz e honrada de estar aqui com você. Obrigado. Prazer te conhecer pessoalmente. Foi uma alegria ter o seu convite. E eu sou a Carol Colombo, sou trader, completei agora com 40 anos e já sou trader há quase 7 anos. Então eu já venho aí, eu vou contar um pouquinho depois a minha trajetória, mas atualmente eu sou trader e tenho também a honra de ter uma escola de traders lá em Jundiaí, a Beowulf, onde eu também consigo transferir um pouquinho do meu conhecimento adquirido ao longo desse tempo. Quantos lobinhos você já tem lá contigo? Olha, já passaram mais de 700 lobinhos. Mais de 700 lobinhos, graças a Deus. Por que lobo? Legal. É uma pergunta muito legal. Todo mundo pergunta sobre isso. Beowulf é lobo, né, em inglês. E wolf, né, é lobo em inglês. É porque, assim, o mercado financeiro, ele tem duas figuras que representam, né, são dois animais que representam os compradores e vendedores. Então, os compradores são os touros. Então, é representado porque o touro, ele tem o chifre e empurra tudo para cima, então esses são os compradores. E tem os ursos, que são os vendedores, que com a pata do urso, o urso com a patada, ele derruba as pessoas. Então, são os vendedores que são representados por ele. Então, tem lá o touro e o urso. E aí, quando nós fomos abrir a escola, desenvolver a Beowulf, nós queríamos uma imagem também, uma figura que representasse, tipo um mascote. E a gente ficou pensando, poxa, colocar touro e urso, todo mundo faz. E aí nós fomos procurar algum animal que representasse algo. E aí nós vimos que o lobo era algo bem interessante, principalmente na época que nós éramos em três, que era o sentido da união, da alcateia, de ter um grupo. E aí a gente acabou colocando o nome de Wolf, e aí veio Beowulf, seja um lobo. E pegou, assim, aí desde sempre a gente mantém esse nome e essa característica da alcateia, do grupo, entendeu? De todo mundo se ajudar, de ser realmente uma comunidade. Sabe que legal essa coisa do lobo? Porque você pega o cachorro, por exemplo, que também é da família dos canídeos. Eu tenho uma cachorra. E outro dia a gente estava no parque, e é legal porque assim, ela gosta de pegar bolinha, não sei o quê. E aí você jogava a bolinha, e era engraçado que de repente tinha 15 cachorros, e cada um tinha uma função específica no grupo. Eu olhei aquilo e falei, gente, que loucura, porque assim, um pega, aí um dá suporte pro que tá ali, o outro tá aqui. Você fala, gente, é uma organização. E é um consciente coletivo, né? É uma coisa assim que ninguém fala nada pra ninguém, eles já sabem o que cada um Exato, porque eu me toquei nisso, porque de repente eu olhei, falei, gente, eu tô vivendo um replay da minha vida. Mas é mesmo. Porque as cenas se repetiam e assim, era só um que pegava. E mesmo um outro cachorro podendo pegar, ele não pegava porque ele deixava aquele pegar que trazia e a cena começava. Que legal, é isso, é bem isso, e o lobo tem isso, né? Eu assisto bastante vídeos de lobo para inspiração e você vê que realmente é isso, tem a regrinha deles, então o mais velho vai na frente para todos os outros seguirem o ritmo dele, Isso. O mais novo vai lá atrás, que ele vai dando suporte, vai dando respaldo, então é muito interessante, né? Essa organização que eles têm, né, dentro do grupo deles, é bem, bem interessante. E os lobos são animais. Eu gosto de lobo, sempre gostei. Sim, eu também. O lobo, ele tem esse negócio de ser, estar em comunidade, de um ajudar o outro, mas ele também é muito solitário. Ele tem aquela essência própria dele. E ao longo do tempo, com a Beowulf, eu fui percebendo, poxa, realmente a Beowulf me representa totalmente a Carol Colombo, sabe? Então, o nome veio porque tinha que ser mesmo, porque além dessa questão da comunidade, tem essa questão da individualidade que é muito forte também, do lobo ser aquele animal que ele tá andando ali. Quando ele vê o perigo, ele espera, na hora certa ele ataca.
Então ele não sai atacando tudo como as hienas ou qualquer animalzinho, entendeu? Ele é inteligente o suficiente para dar o bote quando ele realmente precisa. Então, eu E achei são muito fortes interessante. também, Sim, né? sim, sim. Fortes, gigantescos. Sim, isso é bem legal. Então, assim, representa, eu acho bem. Assim, não existe, não teria outro animal ou outra forma de representar melhor a escola que eu criei ou a Carol Colombo como trader, entendeu? É bem legal. Legal. Eu só não tenho lobo em casa porque não pode. Ah, eu também. Porque eu já tenho 3 lobinhos em casa também. Eu tenho 3 gatinhos lá em casa, então eu também não poderia ter um lobo lá. Mas é muito interessante, bem legal. Nunca vi também um lobo, não sei se nessa vida eu verei um lobo pessoalmente, né? Pra olhar bem no olho dele, assim, ver o que ele realmente Aqui no representa. Brasil a gente tem o guará, Sim. que é bonito. Uhum. Que ele, assim, a mim, pelo menos, ele lembra bastante o belga, Malinois. Sim. E se a gente for na Rússia ou no Canadá, estaremos felizes. Porque lá é a terra deles, Sim, né? exatamente. E eu acho que também, para trazer um animal desse aqui para o Brasil, a gente tá matando o bicho, Ah, né? sim, não, acho que ele nem, acho que não tem, né? A fauna já é diferente, né? Toda. Sim, mas mesmo se a gente pudesse criá-lo em casa, porque o animal ele tá acostumado ao gelo. Aham, Aí você traz ele para um lugar que faz 30. Não tem, não tem. É a mesma coisa levar os nossos daqui para lá. Não tem sobrevivência, não tem, Não. exatamente. E me fala uma coisa, como que foi o início da sua trajetória? Como que você foi parar no mercado? O que aconteceu? Olha, Josué, eu particularmente, eu nunca imaginei que eu fosse parar nessa profissão. Essa que é a verdadeira história. Eu caí assim, de surpresa. Não tinha nenhum plano para trabalhar com o mercado financeiro. Eu sou da área de TI, sou formada em ciência da computação. E eu sempre dei aula, desde da faculdade, quando eu precisei fazer aqueles estágios e tal, eu sempre dei aula. E aí eu, numa escola de informática, dando aula para criança, para as criançadinhas, um professor falou, Carol, você conhece Day Trade? Day Trade, eu não sabia nem o que era. E nesse dia ele não me falou mais nada. Dei um Google, Day Trade, procurei algumas coisas e lá em 2017 tinha pouquíssimas informações. E eu fiquei 24 horas ali, ó, meu Deus, o que é esse negócio? Ele tem que me falar. Ele falou assim, é uma plataforma aí digital, não sei o quê. Hoje, se fala em plataforma digital, a gente já pensa em outras coisas, né? Em tigrinho, em outras coisas, apostas esportivas. Ótimo, maravilhoso. E aí, ele, no outro dia, ele me explicou. Ele abriu a plataforma dele, falou, Carol, isso aqui é day trade. Aí, mas o que é isso? Ele, é bolsa de valores e tal. E ele me deu, assim, uma abertura, né? Ele me introduziu a esse mercado. E eu simplesmente me apaixonei. Porque, primeiro que eu estava dando aula numa escola, e é a minha profissão, eu tinha um salário teoricamente baixo. E de repente ele me mostra algo que eu posso ganhar quanto dinheiro eu quiser. O ganho é infinito, desde que você saiba fazer, o ganho é realmente infinito. Isso me chamou muita atenção. Aí eu falei, eu vou estudar esse negócio. Falei, mas tem concorrente? Como é que funciona? Ele falou, não, Carol, você vai entrar aqui, você vai colocar o seu dinheiro, você vai fazer as operações, e aí, conforme você for ganhando, você vai colocando mais, e aí o dinheiro vai rendendo e tal, tal. Ele me explicou como é que funcionava. Eu falei, tá, então só depende de mim? Ele falou, sim. Falei, tem concorrência? Ele falou, não, quanto mais pessoas operarem, melhor. E aí eu pesquisei, vi que realmente era algo que estava começando, não era algo muito disseminado no Brasil ainda, não estava muito popular. Falei, então eu estou no início. E aí, assim como quando eu escolhi minha profissão de TI lá em 2003, eu queria uma profissão que me desse dinheiro. E eu falei, TI está começando, então por isso que eu fui para a área de TI. E aí eu me vi na mesma situação. Eu falei, bom, é uma profissão nova, eu posso fazer em paralelo ao que eu faço hoje, mas pode ser minha primeira profissão. E aí eu fui em busca. Aí eu estudei, fazia em paralelo, enquanto eu dava aula de informática durante o dia, à noite eu estudava, e aí eu fui fazendo a transição de carreira, fazendo essa transição gradativamente para poder hoje ser trader profissional. Mas foi aí longos anos, né, de muito estudo e muita dedicação. E quais foram os desafios que você encontrou, você ainda os tem hoje em dia na sua trajetória? Como é que tá isso? Olha, a questão de desafio a gente sempre tem. Não tem como a gente pensar que o day trade é uma profissão confortável. Não. Por exemplo, eu estava dando aula de informática dentro da minha profissão, então eu estava ali tranquila,
sem risco nenhum, bem tranquila, né? Não tinha. Eu estava ali no meu quadradinho. Quando a gente fala de day trade, a gente está falando sobre dinheiro, que é algo, Emoções. emoções, total, total. Então a gente começa a colocar os nossos sonhos na mesa, a gente começa a colocar muita coisa. Então, até hoje, nós somos seres humanos, não tem como a gente falar que eu estou 100% confortável todos os dias na frente do gráfico fazendo as minhas operações. Claro que não. Mas existe o quê? O tempo de maturação daquilo que você faz, assim como qualquer profissão. Né? Então, o que aconteceu comigo? Ao longo do tempo, eu fui ganhando um pouco de confiança naquilo que eu fazia. Claro que ganhando dinheiro, você acaba ganhando confiança. Só que ao mesmo tempo que você ganha dinheiro, a sua confiança vai lá no teto. E aí o que acontece? Essa autoconfiança derruba você, que foi o que aconteceu comigo. Então, quando você aprende a lidar com essa montanha-russa de emoções, você consegue ver um ganho e uma profissão que você consegue manter ela linear, entendeu? Mas sabe o que eu acho que tem uma coisa engraçada? Que assim, os dias nunca são os mesmos. Não. E os dias não sendo os mesmos, os períodos não são os mesmos. Porque a qualquer hora, a qualquer momento, pode acontecer qualquer coisa. Exatamente. Você está perdendo, de repente você ganha, você está ganhando, de repente está perdendo, e pode acontecer também de o mercado ficar lateral e você passar o dia ali. Sim. Isso aí. Naquele desespero. E acontece. E é difícil controlar isso, principalmente no começo, né? Sim, sim, porque você tem muita ansiedade. Eu sempre falo para todos os alunos, o pessoal que me assiste, que é o seguinte: o mercado, ele te coloca à frente de todas as suas emoções. Então, a partir do momento que você encara a sua emoção de uma maneira consciente e madura, você consegue ganhar do mercado. Enquanto você está ansioso, querendo ganhar dinheiro, você só vai perder. Porque o mercado, cada dia é uma nova história. Então, se você não tiver a paciência de ler o que o mercado está querendo te dizer, de ler as suas emoções e de colocar em prática aquilo que você previamente aprendeu, você dificilmente vai ter resultado. Então, a palavra que define tudo é ansiedade, é o controle da ansiedade, sabe? Eu acho que a gente tem duas questões aí. Fazer um curso, eu acho que é bacana, acho que é fundamental, eu acho que é importante. Você vai aprender muita coisa, as regras. Um setup é muito tranquilo. Quase todos são lucrativos. Com certeza. Mas tem um problema nisso tudo, que é a hora que você liga a tela 9 horas da manhã, que aí começa a acontecer as coisas, porque de repente a pessoa está numa operação lucrativa, ele não fez o stop porque ele esqueceu de colocar, o negócio volta, ou de repente ele fica ali fazendo aquele médio que nunca vai dar em nada, e o desespero. Ou então a pessoa está ganhando, mas ela não consegue se firmar, porque, tô fazendo, vamos falar no dólar, tô fazendo uma média de 5 pontos, mas eu conseguiria fazer uma média de 15. Mas por que ela não consegue fazer uma média de 15? Exatamente por conta disso que você falou, da ansiedade, de que, olha, eu ganhei um pouquinho, mas eu já estou satisfeito. E aí tem aquela série de emoções, e eu acho que no final, para além do curso, para além da especialização, a gente precisa cuidar de nós mesmos, da nossa, não sei se seria certa essa palavra, mas assim, da nossa educação no que se refere a... Nossa, eu esqueci o nome da palavra. Como se fosse uma inteligência emocional? Isso. Isso, sim, é isso. Tanto que hoje tem profissionais que preparam traders emocionalmente para o mercado, preparam o mindset correto. Eu acho isso super interessante, porque não é uma pegada técnica, entende? O profissional, ele vai cuidar das suas emoções. Porque atrás das suas emoções, não é somente as suas emoções em relação ao mercado, são as suas emoções em relação à vida. Então, por exemplo, se você tem uma crença limitante, que é do não merecimento, sabe aquela pessoa que ganha eu fiz recentemente uma rifa, então a pessoa ganha na rifa e fala, nossa, mas eu nunca ganhei uma rifa, então ela não se sente merecedora disso. Isso é uma crença limitante, que não vem da pessoa, vem lá dos pais, dos avós, da cultura. Nossa, então se a pessoa vem com essa crença limitante para dentro do mercado, qualquer ganho serve.
qualquer ganho já é o suficiente. E aí, quando ele começa a perder, ele não sabe lidar com a perda, porque ele fala, tá, mas pouquinho já tá bom, mas o que eu vou fazer se eu estiver perdendo? E aí é aquilo, você perde um montão e ganha um pouquinho. Nossa, você falou uma coisa importante. Aham. Qualquer pouquinho já está bom quando eu ganho, Exato, essa mas frase. eu não sei o que eu faço quando eu tô perdendo. É normal. A maioria dos traders que eu acompanho, que já passaram por mim, tem essa mesma. E eu falo que eu sempre fui. Eu sou o case de sucesso da Beowulf, porque eu passei por tudo isso praticamente sozinha. Eu não tinha uma Carol Colombo para me dar um respaldo, para me falar: olha, esse aqui não é o caminho, vai por aqui. Eu não tive isso. Então eu tive que descobrir essa inteligência emocional sozinha. Eu tive que lidar com as minhas emoções sozinha, porque naquela época também não tinha os profissionais que tem hoje para trabalhar da nossa mentalidade. Então, é normal as pessoas chegarem e falarem, mas fala, Carol, mas você está me falando que eu preciso fazer, que eu preciso ganhar 100, mas eu não estou conseguindo. Eu estou ganhando menos. Só que eu não estou conseguindo. Para ganhar 100, eu estou perdendo 500. O que eu faço? Primeiro, você tem que aprender a ganhar 10. Depois você aprende a ganhar 50. Depois você vai ganhar 100, 500. Aí, entendeu? Só que enquanto você não entender que o limite é aqui na sua perda, você nunca vai avançar. Você nunca vai evoluir. Entendeu? Então, isso é muito comum. Mas é porque não é do mercado. É a crença limitante. A pessoa pode ir para qualquer área da vida que tenha o dinheiro como produto principal, como foco, ela também não vai conseguir progredir por conta dessa crença. Sim, porque é uma coisa que ela já traz de muito tempo na vida, né? E até desfazer é difícil. Até você entender o merecimento das coisas é muito difícil. Então, aí hoje tem livros que te ajudam, hoje tem os profissionais, entendeu? E tem você, né? O famoso tempo de tela não é só para técnica, mas é também para o nosso emocional, é para a gente entender, por exemplo, o que eu sinto às 9 da manhã é a mesma coisa que eu sinto ao meio-dia, é a mesma coisa que eu sinto às 10 da manhã, é a mesma coisa que eu sinto quando eu tenho uma operação vencedora, quando eu tenho lucro e quando eu perco, o que eu estou sentindo. Se ninguém parar para olhar isso, Josué, infelizmente as pessoas não saem do lugar. Não saem. Então você tem que parar e prestar atenção em todos os seus sentimentos. Controlou o sentimento, começa a ter lucro. É bem interessante. Eu falo que todo mundo fala, o mercado é 80% emocional, é 20% técnico. Eu também concordo. Qualquer técnica bem aplicada dá lucro. O problema é que nós não aplicamos o emocional correto. Entendeu? Então, a culpa não é do mercado, a culpa não é somente da técnica que você está usando. É o despreparo emocional. Ninguém olha para isso. Hoje a gente está nesse papel, né? De mostrar isso de forma correta. Mas é muito difícil quem para olhar. Sim, e dentro disso que você falou, eu acho que assim, a pessoa, ela vai lá, porque assim, já deu tudo de errado na vida. Sim. Então, ela entende aquilo como um bote salva-vidas. Só que quando ela chega lá, ela se depara também com uma outra realidade, que assim, vamos falar a real, é difícil. Sim. É muito difícil, porque assim, não depende de você, depende de uma série de coisas. Você está num jogo com pessoas muito boas também, e que tudo pode acontecer. E aí chega uma pessoa que ela já não tem um preparo técnico minimamente razoável. E aí ainda tem essa questão do emocional. Então, quer dizer, é óbvio que ela vai perder, mas só que isso é um reflexo da vida dela que já está uma bagunça. Porque você vê, você já deve ter tido esses casos, pessoas que chegaram sem saber nada, completamente cruas, e deslancharam rapidamente. Mas por que houve esse deslanche muito rápido? Exatamente por conta disso, porque a pessoa, ela entende os limites dela, ela sabe dosar os sentimentos, ela sabe o que ela tem que fazer. Porque ela já aprendeu, e invariavelmente essa pessoa, ela já vem de uma vida de sucesso lá fora. Sim. Ela já vem vencendo em outras áreas. Então aqui vai ser só mais uma área que ela também vai vencer. Mas porque ela já está com essa coisa da baixa autoestima resolvida. Eu não tenho isso, eu vou ganhar, eu vou vencer, e eu quero ganhar e eu quero aprender. É isso mesmo, é isso mesmo. Tanto que hoje eu tenho outro perfil que é legal a gente comentar também,
que é aquele perfil que sempre deu tudo muito certo na vida, é um profissional já bem-sucedido, é aquele perfil da pessoa. Porque nós temos vários perfis, né? Nós estamos falando do perfil do jovem, da meia-idade, do pessoal que já está se aposentando. Então, pega aquele cara que já está quase se aposentando e ele é sei lá, um diretor de uma empresa. Ele sempre deu certo na vida, ele construiu a carreira dele de uma forma sólida. E aí ele vem para o day trade, ele acha que ele vai ter o mesmo sucesso em um mês. Sim. Ele vai ter o mesmo sucesso rapidamente. E aí o que acontece? Ele esbarra no... Bom, mas espera aí, sempre deu certo tudo na minha vida, eu sempre fui muito inteligente. Quer dizer que eu não sou mais inteligente? E aí fica difícil eu explicar para a pessoa que não é sobre isso. É sobre você se preparar para o mercado. É você usar toda essa bagagem que você tem da sua vida e colocar em prática. Quando eu ajusto isso nas pessoas, elas voam muito rapidamente. Porque aí elas olham, tá bom, então é técnica que eu preciso, então vamos lá. E aí as pessoas dão certo. Entendeu? Mas aquele que já não deu certo na vida, de repente foi mandado embora do trabalho, chega para mim e fala assim, Carol, eu tô com minha rescisão e eu quero fazer isso aqui render. Pode dar certo? Aí eu guardo esse dinheiro. Não vamos colocar esse dinheiro agora em jogo, porque o que você precisa? Você precisa se preparar primeiro. Então, você vai pegar uma parte disso e vai colocar dentro do seu plano ali, entendeu? Então, nossa, é assim, são muitos perfis. E é muito legal para mim, eu como pessoa, isso é muito grandioso, porque eu consigo acessar pessoas de diversos níveis de consciência, níveis técnicos, sabe, níveis financeiros, é muito legal. Então, o meu contato com as pessoas é algo muito engrandecedor para mim. E quando eu consigo ajustar isso de uma forma positiva, nossa, para mim maravilhoso. É maravilhoso, sim. Exato. E a Beowulf, dentro disso que a gente está falando, vocês têm um tipo de trading específico? Como que funciona isso? Legal. Nós somos especializados em day trade, que é um dos segmentos da Bolsa de Valores. A Bolsa ela é gigantesca, nós temos vários tipos de investimento. Então, nós temos o day trade, que é o mínimo, que é o curtíssimo prazo. Nós temos o swing trade, que é o tipo, curto, médio prazo, que você pode deixar as operações rolando alguns dias. E tem o longo prazo, que é o que a maioria conhece. Quando as pessoas falam, quero investir na bolsa, todo mundo acha que é aquele investimento a longo prazo. A Beowulf, ela é especializada no day trade, que é renda variável, entendeu? Então, o que acontece? Eu não trabalho com outro segmento. Quando eu entrei nisso, eu entrei pelo day trade. Então, o cara que me ensinou, ele me falou, Carol, a Bolsa de Valores é isso. E depois que eu fui descobrir que a Bolsa de Valores é um mundo, né? Uma coisa muito maior do que o day trade. Mas aí eu percebi uma coisa, se eu não me especializar em algo, não adianta eu querer saber tudo. E aí eu ouvi de uma trader muito especial, que é a Pan Semizato. Eu amo ela de gosto paixão. dela também. Eu, assim, adoro a pessoa dela, a profissional, enfim. E uma vez ela falou, olha, você não precisa saber de tudo. Você precisa saber muito bem uma coisa. E eu me apeguei nisso. Eu falei, então esse vai ser o nível, a linha da Beowulf. Não adianta a Beowulf já foi. A Beowulf já teve curso de Forex, já teve curso de swing trade, já teve curso de ações. Foi uma experiência boa. Mas eu percebi que, abrindo o leque, eu não consegui me especializar em nada. Eu não conseguia levantar minha bandeira e dizer assim, a Beowulf é boa nisso. Os alunos estão indo bem por causa disso. Então, eu foquei em day trade, que é minha especialidade. Então, hoje, o que nós fazemos é day trade nos mini contratos da B3. Então, eu não já fiz Forex, já operei outros mercados, mas o que eu gosto mesmo é aquela rotininha do horário comercial de segunda a sexta, entendeu? Eu sou aquela pessoa Sim. da rotina. Então, para mim, o mercado brasileiro se encaixou totalmente. Então, hoje a gente faz mini índice, mini dólar, e é day trade nesses dois Sim, ativos. e é importante ter essa filosofia Sim. e pensar dessa forma, porque senão você faz day trade, você faz swing, Exato. E aí você fica fazendo tudo e você não sabe de nada. Porque assim, não é feio a pessoa te procura, olha, eu quero me especializar em comprar ações para o longo prazo. Não é feio você falar pro cara, esse não é o meu mercado. Exato.
Mas se você quiser uma coisa no trade, eu tenho. Exatamente. Entende? Sim. Porque Aí, senão fica uma coisa tão pulverizada e você também acaba perdendo a sua característica. exato. E outra, tem outro fator. Eu não consigo dar conta de tudo. Eu, Carol trader, Carol professora, eu sou uma só. Então eu tenho 2 períodos de trabalho. Como que eu vou dar aula de outros segmentos, sendo que eu não tenho tempo para isso? Eu teria que fazer o quê? Colocar outras pessoas que eu já estive nesse patamar. E aí, colocando outras pessoas, a Beowulf perde a sua identidade, de certa forma, porque não sou eu que estou garantindo o ensino. E hoje em dia, o ensino para a Bolsa de Valores, o ensino para operações, seja day trade, seja a longo prazo, ele é muito delicada. Então, eu colocar o nome da minha empresa na mão de uma outra pessoa, fica muito complicado, entende? Porque eu sei a qualidade do meu ensino, eu sei o que eu estou ensinando. Tanto que já houve uma época desta que nós tínhamos outros professores, mas eu acabei encerrando, porque não estava legal para mim, entendeu? Não estava interessante. Porque o que eu quero? Eu não quero uma Beowulf com 5.000 alunos por mês. Se eu tiver, maravilhoso. Mas eu quero que esses 700 que já passaram com a gente olhem para a Beowulf e lembrem de cada detalhe que eu já passei, de cada conversa que eu já tive com eles, cada ensinamento. É isso que eu quero. É esse o meu objetivo, entendeu? Então, eu não preciso ter um monte de curso para falar que a Beowulf é grande, não. Eu só preciso de um nome com uma credibilidade dizendo, aqui você vai aprender. Aqui eu vou te ensinar direito. Porque, infelizmente, você sabe, o mercado está aí cheio de gente ensinando sobre tudo, né? E aí, e a qualidade disso? E aí fica manchado a profissão, que é algo muito, muito interessante da gente observar também, que é assim, você já deve ter ouvido a frase. 95% das pessoas falham no day trade, você já ouviu isso? Já saiu reportagens, já teve muita gente falando sobre isso. Aí eu fui atrás de estudar, fiquei pensando, falei, por que será que 95% das pessoas falham? E eu comecei a pegar os exemplos da Beowulf, né? Por que as pessoas param. Cada um tem os seus motivos. Então, a pessoa para por conta de trabalho, para porque não se identificou, porque o day trade é um perfil também, não é para todo mundo. Você tem que ter um perfil agressivo, um perfil arrojado para aguentar a pressão do day trade. E aí eu percebi que 95% dos educadores, das instituições que ensinam sobre day trade ainda falham, não passam a informação correta. Eu recebo muitos alunos que já passaram por mentores, por instituições de nome e não aprendem o que eu ensino. E eu não estou aqui para falar que eu sou a melhor, mas eu sei que se a maioria das instituições tivessem como foco o que a Beowulf tem, que é o ensino, que é realmente fazer a pessoa entender sobre o mercado, nós não teríamos tanta gente perdendo. Sim, e você falou uma coisa que eu achei interessante sobre o pessoal que tem prejuízo. Uhum. Eu acho que a gente ainda tem mais uma questão do prejuízo. No Brasil, esse mercado ele é muito novo. Sim. E sendo muito novo, pouquíssimas pessoas têm acesso a isso. Uhum. Mesmo hoje, que está super popular, ainda assim é uma pequena parcela da população que tem acesso. Ao day trade eu não vou nem comentar, porque assim, é a Fórmula 1 do negócio. Mas o cara, ele já perdeu dinheiro nas ações também. Por que ele perdeu dinheiro nas ações? Ele comprou a empresa X a R$13 e agora ela está valendo 10. Só que ele não tem paciência para esperar ela voltar para 13. Ele não estudou o mercado. Ele não estudou nada, ele nem sabe o que ele está fazendo ali. Ele comprou porque ele ouviu alguém dizer que é bom e que dá dinheiro. Realmente dá dinheiro. Só que, quando você entrou, como você está organizando tudo isso? Existe uma disciplina para os 13 virar 26. E você precisa passar por um caminho que não necessariamente é fácil. Muito pelo contrário, é difícil, porque você imagina, você compra 1 quilo de um papel hoje a R$13. Amanhã ele está 10, como que fica seu coração? Exatamente. Porque no day trade a operação acaba hoje. 5, 6 da tarde, encerrou. Quando você compra um ativo para ficar com ele na carteira, aquilo não acaba. Exatamente. E aí por que perde? Porque quando está
10, a pessoa se desespera e sai. E quando tá 15, a pessoa vende tudo. Ah, eu ganhei 2. Então, assim, não tem essa cultura ainda. E eles também acham, só para fechar o que eu tô pensando, que pelo fato do cara falar na TV ou em algum lugar, compre tal papel, que aquilo vai dar certo. Só que quando chegou aquela notícia na TV, o pessoal já comprou a 8 lá atrás. Quando você saiu no 10, que estava desesperado, tinha um monte de gente comprando. Que é a hora boa da compra, exatamente. Que é a hora boa da compra. Então, e para além disso, tem que estudar a empresa, o setor, economia, política, olhar lá fora do Brasil. E quem quer fazer isso? Quem quer esperar, né? Hoje o mundo é muito imediatista. Muito. Então, se não é por isso que o day trade está disseminando tão rapidamente. Porque ninguém quer esperar um mês. Ninguém quer esperar 2 meses. Ninguém quer esperar a baixa de um ativo para comprar, para depois subir, como acontece hoje, por exemplo, no Bitcoin. Ninguém quer isso hoje. As pessoas querem imediato. E o day trade, ele é vendido na mídia como algo imediato. Porque é day trade, você encerra, você ganha no mesmo dia. Mas perde também. Tem também a parcela. Você também tem a taxinha que você paga do prejuízo. Não tem como. Nada se você só ganha. Entendeu? Então, as pessoas esquecem disso. E eu falo que todo mundo que entra para o day trade com esse imediatismo sai pelo mesmo motivo. A pergunta que eu mais escuto, Josué, é a seguinte: Carol, eu quero fazer R$500 por dia. Como que eu faço? Carol, eu tenho R$5.000. O que eu tenho que fazer? E não é, o dinheiro não é a ponta. O dinheiro não é o início. O dinheiro é a ferramenta que vai fazer você chegar lá. Ela não pode ser o objetivo, ela não pode ser o foco. E hoje as pessoas têm foco no dinheiro. Quem não quer, né, ganhar dinheiro? Até eu entrei por esse motivo, pelo dinheiro. Mas não é assim que funciona. Então, para colocar essa mentalidade na cabeça das pessoas é muito difícil. Por isso que as pessoas acabam desistindo no meio do caminho. Entendeu? Porque ninguém quer fazer essa análise, que é a análise super bruta e burocrática para você manter algo na sua carteira. É muito fácil. Tinha tal da análise fundamental. Eu comecei a estudar um pouco antes da pandemia e realmente era muita coisa. E eu, caramba, é muita coisa que você precisa se aprofundar. Não que o day trade a gente não estude, mas o day trade mexe com outros fatores. Né? Como eu disse, o day trade é mais agressivo. E aí eu falei, esse mercado não é para mim, porque é perfil também. É perfil. Então é legal que o mercado ele também já vai fazendo seu filtro, sabe? Então e depois que você estudou tudo isso que você falou, você tem que colocar tudo numa mesma caixa. Bom, agora qual que é o resultado? Exato. Aí você fala, meu Deus! E mesmo assim ainda não é produtivo. Aí você fala, cara, eu fiquei meses ali e o negócio não foi. Por isso que hoje é o que eu falo para os meus alunos. Olha, você entra pelo day trade na bolsa, e depois você vai se especializando. E se você não quiser se especializar hoje, tem vários profissionais competentes que fazem esse trabalho para você. Eles estão ali para isso. Então, são os assessores de investimento. Então, essas pessoas, elas estão ali para te dar um caminho, para tirar todo esse caminho que você vai fazer sozinho estudando. Por isso tem que ter perfil. Tem gente que tem perfil para isso. Mas não é gostoso? É que você leu, você não curtiu muito, mas assim, eu acho muito legal quando você vai lá, começa a montar, olha, hoje o papel Z tá R$17. Isso. Mas ele deve cair até os 13. Se passar dos 13, 12 é meu ponto de segurança. Mas na subida eu tenho aqui 20, 25 e 30. Quando ele bater 30, se ele perder 25, eu vou embora. Mas se ele continuar, mas isso vai acontecer por conta dessa situação econômica, por conta dessa questão política. Tem que ficar olhando como que está a política da própria empresa. E aí você vai vendo que as coisas vão acontecendo. Eu acho isso muito legal. Sim. Eu acho legal o day trade também, mas eu acho muito legal ficar montando essa engenharia toda. E ficar olhando, olha, aconteceu. É muito legal, mas é gostoso mesmo. Mas eu sei que é chato. Sim, mas é perfil. Eu falo que é perfil. É chato para mim, por exemplo, que eu não tenho paciência para ficar. Porque eu já entrei na adrenalina, eu já entrei com o negócio fervendo. Então, eu tentei fazer swing trade, mas caramba,
No day trade, eu abro a operação, em 5 minutos eu já estou fechando, em 1 hora no máximo. Agora, eu deixar minha ordem posicionada na sexta-feira e fechar ela só na quarta da semana que vem, como é que eu vou passar meu final de semana, entende? Eu me senti nessa situação, por quê? Ansiedade, tem outros fatores. E eu falei, tá, eu preciso fazer swing trade? Não, então eu vou porque eu me sinto bem, entendeu? Mas eu acho super legal. Você sabe que, assim, swing eu nunca fiz. Eu não tenho saco para fazer swing. Mas, assim, para fazer uma posição, Sim. eu acho muito legal. E aí você fica estudando para fazer a posição. E fazer o day trade. Sim. São os dois que eu gosto. Agora, essa coisa do swing, eu não tenho a menor paciência. Eu ficava abrindo o meu gráfico toda hora para ver se... E não é sobre isso. Swing né? é uma coisa que eu nunca... Eu detestava. Sempre detestei. Não sei. É engraçado, porque assim... Eu gosto de fazer posição e eu gosto de fazer o day trade. Sim. Agora, o swing que seria um meio entre os dois, não, esse não me interessa. Vai entender essa loucura. Mas é o perfil, né? É o perfil, por exemplo, tem perfis no day trade, por exemplo, que o cara gosta de deixar aberto vários ativos, não somente os mini contratos, que é mini índice, mini dólar, mas a gente gosta de fazer day trade com as ações, por exemplo. Então, legal. Dá para fazer também, entendeu? Com o mesmo cenário de você montar a posição, só que no mesmo dia. Só que, você analisar 3, 4, 5, 10, 15 ações ao mesmo tempo, 15 ativos diferentes, isso te suga. Ou você tem uma vasta experiência, uma tranquilidade, ou você vai fazer tudo e não vai fazer nada. Vai ficar com aquela história do olho no peixe, outro no gato. Não dá certo. Eu acho que isso é o início da tragédia. Exato. Porque, assim, analisar um setor já é difícil. Agora, você vai lá, fica com 15 setores, olhando todos e analisando todos, você não vai saber nenhum. Não vai. E outras falam, não, mas eu pego os principais, mas mesmo assim. Esse é um dos motivos pelos quais eu escolhi mini índice, por exemplo. Porque o mini índice, eu estou trabalhando com o balanço da carteira. Com balanço de Ibov. Então, a Petra pode explodir, a Vale pode cair e a minha carteira ainda está o meu índice ainda está balanceado. Então, eu não vou sofrer tanta oscilação dependendo apenas de um ativo. Entende? Então, para mim, isso é uma grande vantagem. O dólar vem no pacote, né? Ele vem como bônus. O dólar é tão bonzinho. Eu adoro o dólar, mas eu comecei no mini índice, então eu tenho uma paixão. Mas é mais, para mim, eu vejo que é mais tranquilo. O índice? O índice. Nossa, cara. Você estar... Não, mas é mais tranquilo você estar no índice porque você trabalha com ação. Ou com vários papéis simultâneos. Mas e entre o índice e a doleta? Índice. Gente, mas aquele é um cara do demônio. Porque, de repente... Você estudou, olhou o gráfico. Então você sabe que, ele tá no 11, mas ele tá indo pro 17. Beleza. Só que aí, aqui entre o 11 e o 17, no 15, ele despenca, vai no 0. Sim. Aí, do nada, ele volta pro 35. Você fala, meu Deus. Exatamente. Já o dólar, Sim. ele tá aqui, 2, 5... 9. Então ele sai do 2, vai no 5. Majoritariamente, ele vai pro 9. Só que quando ele não vai, ele avisa para você aqui no 5, eu vou dar problema. Quando chega no 2, ele te avisa de novo. Ou você sai agora, ou você vai perder tudo porque eu vou voltar. Sim. E ele demora para acontecer as coisas. Já no índice, é muito rápido. Sim. Você fala, eu tô ganhando, de repente, por conta de 50 pontos, você perde tudo. Exatamente, tem mesmo. E o dólar, ele fica batendo ali. Você vai sair, sei lá, no 8, ele fica 7, 7, 7, 7. Ele te dá oportunidade, Você fica, gente, por que ele não sai do 7? Sabe, dá tempo de você se reorganizar no índice. Por isso que eu parei com o índice. O índice é mais, você tem que ter, eu falo que tem que ter o gatilho rápido. Tanto o gatilho de entrada quanto o gatilho de saída. Tem que ser algo muito dinâmico. Eu cansei de apanhar desse cara. Eu falo que o índice é aquela casinha segura, porque teoricamente ele é mais barato. Então, quando a pessoa leva alguns stops no dólar, ela fica com medo do dólar. Aí ela faz o quê? Volta como filho pródigo lá pro índice, entendeu? Então eu falo que o índice é igual coração de mãe, sempre tem espaço para mais um.
Então, eu gosto do índice por essa segurança, porque se você aprende uma boa análise técnica, se você sabe exatamente aquilo que você está fazendo, ele é tão lucrativo quanto o dólar, porque você consegue trabalhar com a alavancagem. Então, você não precisa de altas variações. Você só precisa de um ponto muito específico e a segurança naquele ponto. E aí você trabalha com alavancagem. E aí o que você depende lá do dólar com uma margem de um stop maior, você tem uma segurança no índice. Mas eu concordo com você, que é essa loucura. Às vezes ele não para mesmo, ele não tem jeito, isso não tem. Você fica olhando, né? Se você fala, nossa, agora vai. Hoje mesmo teve um caso assim, a gente teve uma operação, gente, agora vai. E ele simplesmente voltou tudo que a gente havia planejado, tudo. E acontece. Não, acontece. Por isso que a gente trabalha com stop loss, por isso que a gente trabalha com a proteção do capital, porque tem muita gente que não opera com stop loss, e aí que acaba... falando mal do índice, porque aí acaba que, não, mas ele vai voltar, porque às vezes o dólar é assim. O dólar faz a sua variação e volta. O índice não, ele faz a variação e nunca mais volta. Ele tem uma vida própria, aquele cara. Exatamente, exatamente. E eu já trabalhei sem stop, eu já passei por todas essas situações de fazer preço médio para trás, e o índice não volta, médio para trás, e o índice não volta. O dólar ele ainda volta um pouco, mas o índice não. Então é muito perigoso. Entendeu? Eu falo que o índice ele é seguro se você tem uma base da análise técnica. Agora, se você é uma pessoa um pouco mais aventureira, achando que qualquer movimento vai dar certo, ele te cobra, entendeu? Mas assim, eu não acerto sempre, gostaria muito de acertar sempre. A gente também erra. Mas eu gosto do índice. Eu não sei se é porque eu comecei, sabe? Eu falo que eu tenho uma memória afetiva por ele, sabe? Uma coisa mais afetiva mesmo. Não consigo largar. Eu apanhava desse cara todo santo dia. Já o dólar, ele quase... Assim, é lógico que bate. Sim. Mas assim, eu apanhei muito menos dele do que do índice. Sim, tem bastante gente assim. Você conheceu o dólar antes da pandemia? Ou foi depois? Antes. Porque eu não operava o dólar antes da pandemia. Porque ele não se movimentava muito. Ele era muito Ele andava ali, acho que uns 30 pontos máximo, por dia. Eu falo que era um bloco. A região de preço ali era fantástico, sempre funcionava. Ele só ficava andando num bloco, assim. Hoje não, hoje o dólar ele se movimenta praticamente como um índice. Então a análise técnica ficou mais fácil. Mas antes da pandemia, eu não queria nem olhar para o dólar. Por quê? Porque do nada ele andava 15 pontos, assim. Aí, pô, 150 reais, assim, ó, não, peraí, entendeu? Então aí eu fui deixando. Depois da pandemia, quando ele começou a ficar mais aquecido, aí eu consegui aplicar todas as técnicas do índice no dólar. A gente tem uma relação desde lá de trás, que é quando o índice era um louco e ele ficava ali naquela casinha de 30 pontos. Aí depois foi 45, e aí depois começou a andar mais. Sim, mais liquidez, né? Mas lá atrás eu já tava com ele. Olha aí que beleza. Eu admiro muito. Eu conheci muitos traders que operavam só o dólar nessa época. Só que eram os caras de mão pesada mesmo, não era? Eu tava começando, aí eu tentava fazer igual eles. Eu tava 10, 15 contratos no dólar. E eu não tinha nem dinheiro, né? Não dava, entendeu? 10, 15 contratos. E assim, e tem uma coisa. Quando vai pra frente, é uma alegria. Mas quando volta... Então, aí tem que ter o controle emocional. E aí, por isso que as pessoas às vezes falam mal do dólar. Porque falam, mas o dólar dá porrada. Não, o dólar é igual ao índice. ele só é financeiramente um pouco mais caro. Sim. Né? Mas se for para eu escolher, Carol, a partir de hoje você vai operar um ativo, o índice. Eu vou ficar no dólar. Olha, a gente divide então, você fica com uma parte, eu fico com a outra, eu não troco, assim. E sabe que uma vez aconteceu uma coisa engraçada? Eu lembro até hoje, eu tava no dólar. Enfim, aconteceu algum problema na internet, caiu. E, gente, foi engraçado porque eu tava ganhando bem. E eu tinha colocado o stop lá embaixo. Não coloquei stop naquele dia. Beleza. O que acontece? Ele voltou, não me estopou, graças a Deus. Voltou pro meu ponto zero, passou pro gain. Eu fiquei 1 hora tentando falar na corretora, porque assim, a minha internet no meu bairro,
melou, caiu tudo, não voltava sinal, não conseguia falar na corretora. Nossa. Meu, e o coração a mil, desesperado, gente, e agora? E aí eu também não conseguia nem consultar direito na internet, porque eu não conseguia entrar na plataforma. Então eu ficava olhando no Google com aquele delay de 15 minutos. Ai, caramba! Mas foi legal, porque no final consegui falar na corretora, e aí eu voltei, e aí quando voltou o sinal, que voltou tudo, eu consegui falar na corretora, porque eu tava com o telefone no ouvido. Aí eu falei pro cara, meu amigo, agora eu já tô no game. Obrigado. Tchau. Mas é legal essas histórias. Sim. Assim, não é aconselhável, mas é que assim, são coisas que vai acontecendo no seu dia a dia. Nossa, você vai ganhando experiência. Eu falo que a experiência vem daí, né? De você fazer besteiras e poder consertar. Porque e quando você está no começo, você chegou a fazer isso? Porque eu já fiz trade também, day trade com Itaúsa. Então, sei lá, você comprou 2 contratos de um ativo qualquer. Só que para você liquidar a operação, o que você precisa fazer? Você precisa vender. E aí, na hora de sair, você não vendeu, você comprou mais 2. Aí você olha na tela e fala, gente, tem um número estranho. Fala, por que não zera isso, né? Exato. Eu já fiz isso de clicar várias vezes. Várias vezes. E quando você tem um monte de contrato, já. E aí você fala, gente, agora como que eu saio disso? E aí você faz o quê? Não sei você, mas quando acontecia comigo, antes, sabe o que eu fazia? Já tô aqui mesmo. E aí só tomada na cabeça. Eu te via, quebrava a conta, zerava o caixa. Porque a gente não acredita, a gente não aceita o erro, não aceita a falha, que também é uma coisa muito comum. Eu então, ficava desesperado. No erro, né? Hoje eu sempre falo pra todo mundo, zera, gente, falhou, zera. Tem aluno que chega pra mim e fala assim, que eu bati meu cotovelo sem querer. Não tem. Acontece, né? É porque não quer assumir o erro, mas acontece. Mas você sabe como que eu consegui resolver esse problema? Mantendo a calma. Porque como eu sou um pouco ansioso, então meu hora eu ficava louco, não sei o quê. E aí eu acabava fazendo essas coisas. Sim. Mas depois que eu comecei isso que você falou, lá no começo, comecei a cuidar da ansiedade e ficar um pouco mais tranquilo, aí eu fui resolvendo essa questão. Sim. Assim, é lógico que uma vez ou outra vai acontecer, porque você errou, se distraiu, mas na proporção que acontecia, já não mais, porque agora, é aqui que eu tenho que sair, é aqui que eu aperto, eu tô mais tranquilo, eu tô menos ansioso. Isso mesmo. E hoje não, né? O day trade ele tem uma vantagem, que nós temos um ambiente de simulação. Sim. Então você pode treinar isso. É que o problema é que quando você vai para a conta real, o que acontece? Você acaba ficando tão nervoso, que você esquece de tudo aquilo que você treinou. E é por isso que as besteiras acontecem. Porque se você realmente leva a sério o ambiente de simulação, você treina esse negócio de comprar, vender, posicionar a ordem, usar as ferramentas da plataforma. Tem muita gente que quer usar as ferramentas da plataforma na conta real. Quer ver como é que é a alavancagem de contrato na conta real. Né? Entendeu? Então, porque eu também já estive desse lado. Entendeu? Mas você sabe, você falou da simulação, eu aprendi, eu consegui melhorar isso cuidando da ansiedade. E uma outra coisa que eu fiz também, eu fazia simulação, assim, a exaustão. Então, num dia normal, eu fazia 3 dias de simulação. Sábado, domingo, feriado e dia santo, eu ficava o dia inteiro fazendo. E aí eu ia anotando, ganhei, perdi. E exatamente como na conta real. E eu sentia as mesmas sensações da simulação na real. Aí eu ligava para meus amigos, tô puto, não sei o que, cara, mas sábado, 10 da noite, você tá puto, você só tá simulando. Então, mas só que se eu tô errando aqui, na segunda-feira eu vou errar de novo. Não, mas calma, relaxa, eu não consigo ficar calmo. E aí, tudo que eu fazia de errado na simulação, eu repetia na conta real. Então, eu fui aprendendo, como não errar. Isso mesmo. Entendeu? Mas assim, eu tinha pra mim que assim, se eu perdi 1000 na simulação, eu também tô perdendo 1000 na real.
Se eu ganhei 100 na simulação, eu estou ganhando 100 na real. O que acontece na simulação é como se estivesse na real. Exato. Porque tem gente que leva a simulação muito na brincadeira. Não é na brincadeira, mas assim... Eles acham que não tem seriedade, né? Exato. E aí eu levava muito a sério a simulação, talvez mais do que deveria levá-la. Não, mas tem que ser assim. Isso é comum, chama backtest. Você fazer o seu teste antes de ir para a conta real. Que é o que eu falo para todo mundo. Eu falo, olha, você só vai para a conta real quando você tiver resultados positivos do simulador. Ah, mas o simulador não é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se você tiver 2 telas, um no simulador ou na conta real, o que você fizer no simulador vai aparecer na conta real. Então, é real sim. Você só precisa treinar sua mente para que seja. Entendeu? Então, eu acho muito injusto quando as pessoas falam que o simulador é ruim. Que legal que você teve essa experiência, porque os bons traders fazem desta forma. Eu também exaustivamente fazia. Usava meu horário livre, que eu tinha muito trabalho. Então, eu tinha que ficar fazia à noite, madrugada, não dormia direito. Porque eu sabia que a minha performance na conta real dependia do meu treino. Sim. Qual atleta que não treina antes de ir para uma competição, sabe? Então, não tenho. Para mim, é uma via de mão única. Ou você faz o certo ou você não faz. E tem muita gente que negligencia isso de uma forma tão ruim, sabe? É tão triste quando eu vejo alunos que não querem fazer nada. Mas é gostoso ficar simulando. Você pega sábado à tarde e vai embora. E é assim que a gente verifica coisas que ali, a segunda-feira, 9 da manhã, você não vai conseguir ver, porque ali você está colocando o seu dinheiro, a sua emoção, todas as outras coisas na frente. Então, você não consegue enxergar. E aí, no ambiente de simulação levado a sério, você, caramba, não tinha prestado atenção nesse movimento aqui. Olha, legal, gostei disso aqui, acho que eu vou ver se segunda-feira isso acontece. E começa a colocar em prática. É assim que a gente monta estratégia, é assim que a gente consegue desenvolver outras coisas dentro do mercado. Por isso que tem hoje centenas de formas de fazer operação. Sim. Entendeu? Porque cada um está enxergando alguma coisa. Mas se você não parar para treinar isso, você nunca vai enxergar. Não. Nunca. As pessoas me perguntam, mas Carol, como que você monta os métodos que você tem? Pô, eu monto porque eu parei para estudar. Eu falo uma frase que eu falo assim, namoro o gráfico. Eu fico namorando o gráfico. Eu olho com atenção em cada detalhe dele. Se eu não tiver essa atenção, esse detalhe vai me fazer ganhar dinheiro. É isso que vai me fazer. Então aí eu olho, poxa, tem algo muito comum aqui. Mas ali, ó, exaustivamente, igual você falou, exaustivamente. Até você validar aquilo. Pô, validou. É isso mesmo. Agora deixa eu botar em prática. Deixa eu ver. No passado funcionou. Deixa eu ver se no futuro vai funcionar também. E aí você começa a aplicar um método, uma forma diferente de avaliar o mercado. Só que as pessoas, elas não querem querem ter esse trabalho. É porque é chato, né? Sábado à tarde, você ficar no computador. É muito melhor ficar bebendo cerveja, né? Mas o que eu falo é, quantos sábados, quantos domingos, quantas madrugadas eu fiquei estudando. Falar que eu faço isso hoje, eu já não faço mais, porque hoje eu já estou na fase de poder aproveitar o meu sábado e domingo, mas até chegar nessa fase, foi exaustivamente um estudo somente porque eu sabia que isso dependia de mim. O mercado tem N variáveis, o mercado, tem muita coisa que você vai estudar e vai chegar ali e vai dar errado. Só que se você não parar para estudar, vai dar mais errado ainda. Errado já vai dar. Exatamente. Você está procurando uma maneira de minimizar os riscos. Exatamente. Eu falo, se você não quer estudar, então pega uma moeda, 9 horas da manhã. Se der caro, eu compro. Se der coroa, eu vendo. É a forma mais fácil de você tentar ganhar dinheiro do que você ficar só, entende? Porque ou você estuda de forma séria ou você leva isso como um jogo. Né? Hoje em dia tem outros joguinhos por aí, mas... Entende? Então, não tem meio termo. E as pessoas, elas não entendem isso. Elas ainda acham que qualquer nível, qualquer pessoa vai chegar e vai ganhar. Eu sou uma pessoa que eu sou muito séria em relação a isso. Eu falo, olha, isso é uma profissão. Então, mas só que assim, tem isso que você está falando e ainda tem mais uma questão. Porque o cara, ele quer o call do cara que está na corretora. Então, eu vou seguir o cara e ele vai me falar aonde entra e aonde sai. Eu não tenho nada contra isso. Sim. Acho legal. Mas eu para mim, tá? Na minha vida, eu acho que assim, quem tem que definir a minha estratégia sou eu. Com certeza. Quem tem que saber o que está fazendo sou eu. Porque o cara que está lá na corretora, ele sabe por que ele está fazendo aquilo. Exato. Eu estou fazendo aquilo porque ele falou.
vai funcionar por um período, mas uma hora você tem que começar a entender o que ele está falando. Entende? Então, assim, eu tenho que entender por que eu estou entrando, por que eu estou saindo, por que eu estou comprando, derivando, né? Por que eu estou comprando um ativo para ter numa carteira. Eu tenho que saber, eu tenho que entender por que eu estou fazendo aquilo. Exato. E se você não sabe por que você tá, o que você está fazendo ali, então por que você está lá? Mas aí as pessoas estão lá para só ganhar dinheiro. Sim. E as pessoas saem pelo mesmo motivo, porque quando não começa a dar dinheiro, a pessoa fala, essa pessoa não é boa. Então, mas não dá dinheiro, por quê? Porque você não se predispôs a se preparar, a entender o que você está fazendo. A entender sobre o mercado que você está trabalhando. Como que você vai trabalhar num local onde você não quer entender sobre o negócio, sobre o core do negócio? Sim. Não consigo entender. Porque de repente você não deu certo no day trade, mas tem um swing. Sim. Não deu certo no swing, você pode se posicionar. Sim. Tem diversos lugares para você trabalhar. Vários. Mas em todos eles você vai precisar do quê? Estudar. Sim. Totalmente. Entendeu? Hoje eu tenho alguns alunos que viraram assessores. Eles são assessores de investimento. Eu acho legal, porque assim, eles falam, Carol, o day trade mudou minha vida. Eu não faço day trade, mas o day trade abriu as portas para uma profissão. Sim, você falou uma coisa engraçada. Eu tenho um amigo meu, que ele é lá de Santa Catarina. Ele fazia trades também, só que nunca dava muito certo para ele. Ele ganhava, perdia. E aí ele falou assim, eu gosto, entendo muito, mas não consigo fazer a coisa certa no day trade. Mas eu aprendi muita coisa e eu vou me tornar assessor. Olha aí. E aí ele virou assessor. Então, porque você acaba... Porque quem gosta de estudar, o day trade é limitado, porque tem gente que fala, Carol, mas o que eu preciso aprender com o day trade? Me fala onde eu estudo. Eu falo, o seu estudo é prático. Você tem que estudar o gráfico. E as pessoas gostam de ler, gostam de fazer. E aí esse perfil vai ser jogado para outro segmento, mas ainda dentro do mercado financeiro. E é fantástico. Entendeu? Então não é uma coisa limitada, né? Não é algo que você vai parar ali no meio do caminho, entende? Sim. E me fala uma coisa, mudando um pouquinho, como que você trabalha o emocional nos dias loucos? Que a gente falou agora há pouco, que o índice... é um maluco, né? No dia a dia ele já é ruim. Ruim no sentido que ele é desobediente. Sim, na questão da movimentação, né? De volatilidade. O dólar é bonzinho. vamos brigar aqui. Não, mas eu gosto. É o filho que tira 10 na escola. Ele é muito bom, mas sim. E como que você trabalha o emocional nesses dias que o índice tá louco, que o mercado tá uma loucura total? Porque se manter firme no dia que você tá conseguindo fazer, sei lá, a pontuação que tudo tá batendo, é fácil. E no dia que tá uma loucura? Não é fácil. Não é fácil porque nós somos seres humanos. Então, o ser humano, ele traz à tona as emoções passadas, as emoções do presente. Então, depende muito de como a sua vida tá. Ninguém vai chegar para o mercado totalmente preparado para ele. E eu, particularmente, me preparo diariamente para estar tranquila no mercado, mas eu vou estar todos os dias tranquila? Não. Como que eu faço? Primeiro, eu penso que eu tenho que ter uma técnica bem definida. Então, todos esses anos, eu me preparei para ser boa tecnicamente, porque eu sabia que o que mais me dava descontrole emocional na hora da loucura era não saber o que eu estava fazendo. Eu também tinha esse problema. Isso me tirava muito sério. E eu falava assim, poxa, por que o índice está voltando na minha cara? Por que toda hora que eu entro aqui ele volta? E aí eu fui estudar. Fui estudar horário de alta volatilidade, horário de abertura de mercado. E eu fui me blindando. Então, primeiro de tudo, você tecnicamente tem que se blindar. Porque se você sabe exatamente tudo aquilo que você faz, você já tem 80% do seu controle emocional. Entendeu? Então, primeiro de tudo é isso. Você tem que ter uma técnica bem definida. E você não pode deixar nenhuma emoção te dominar. Sempre que uma emoção me dominava, eu fazia besteira. E eu nem falo isso só de perda, Josué. A gente também tem a parte de deixar a nossa emoção positiva dominar a gente também. Isso não é legal. Então, quando eu ganhava muito, eu me descontrolava emocionalmente. Quando eu perdia, eu me descontrolava emocionalmente. Então, eu fui em busca do equilíbrio. Como? Quando eu ganhava R$10, eu ficava feliz, mas aquela alegria tinha que durar alguns segundos.
eu já tinha que voltar na técnica, entende? Então, se eu quisesse continuar ganhando, eu tinha que voltar para o meu foco, que não era comemorar meus 10. Até eu comemorar meus 100, até eu comemorar meus 500, até eu comemorar os meus 1000 em segundos e voltar. Assim, é difícil isso, muito né? Difícil. Porque... Eu falo que às vezes é mais difícil você controlar a sua emoção quando você está ganhando do que quando você está perdendo. Porque hoje em dia muita gente, e eu também já fui assim, de você estar ganhando muito e devolver tudo para o mercado no mesmo dia, porque você não tem o controle da sua Sim, emoção. mas o que eu falo é você controlar a emoção quando tá ganhando, porque você fica eufórico demais. E quando você tá perdendo, também, Sim. porque você fica numa tristeza infinita. Então, é difícil trazer tudo isso pro ponto zero. É difícil. Olha, perdi, tá bom. Ganhei. Tá bom. Mas é isso, mas você tem que saber que tudo tem que durar segundos. É um treino, assim como a técnica. Sim. Quando eu perdia, tá bom, perdi. E agora? Eu posso passar o dia lamentando ou eu posso voltar. Quantos dias eu passei lamentando? Vários. Isso é uma dor no coração. É uma dor, é uma frustração de você falar, caramba, eu tô estudando e não tá dando certo. Né? E você amargura aquilo. Eu lembro que a minha maior experiência foi quebrar uma conta às 9h40 da manhã. Nossa. Entendeu? E porque eu estava fazendo preço médio, a minha conta não aguentou e estourou. E eu tive que arrastar essa emoção durante todo o meu dia. Eu dava aula ainda, eu tinha aula até 10 da noite. Nossa, seu dia acaba. Meu dia acabou, assim, acabou. Foi o meu pior dia dentro do day trade. E a partir daquele dia eu comecei a controlar. Eu não posso deixar isso dominar. Assim como às 9 da manhã, eu não posso deixar o que eu vivi até às 9 interferir naquilo que eu faço. Entendeu? Então, eu comecei a olhar para os meus sentimentos. Então, perdi, volto para o centro. Ganhei, volto para o centro. Consigo fazer isso todo dia? Claro que não. Mas a maioria dos dias eu tenho um foco. E é esse foco que me traz ao centro. Que é o quê? Ter um bom gerenciamento. Saber exatamente a hora de parar, saber exatamente a hora de continuar, saber exatamente quando aumentar a mão, quando diminuir a mão. Porque o mercado é variável, todo dia acontece uma coisa nova, ela se repete, mas todo dia é coisa nova. Então, a minha dica e o que eu faço para diminuir isso é, ficou feliz? Volta. Ficou triste? Volta. Ganhou? Volta. Entendeu? É isso. Se você não tiver isso... Ah, mas Carol, é muito fácil você falar. Treina isso para você ver como que não te faz bem. Fora as outras coisas, que é o que? Você fazer uma atividade física, você fazer uma meditação. Então, todo dia de manhã eu faço uma atividade física, eu faço uma meditação. Então, eu já chego para o mercado um pouco mais relaxada. Eu não estou entrando já naquela adrenalina, sabe? Então, eu já estou já com tudo já mais equilibrado. Eu tenho algo que eu faço, que é bem legal, que eu passo para os meus alunos, que são os códigos Grabovoi. Não sei se você conhece. São os números de lei da atração que você repete. Você pode ler em voz alta ou só mentalizar, que isso também te dá uma controlada. Mas aí são crenças, né? Cada um, né, lida da forma que acha que deve. Mas para mim me ajuda bastante também. Então, antes das 9, é você cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente da maneira que você achar que deve. Então, se você faz uma oração, você pode, tomar água, faz o que você achar que deve. Mas chegue no mercado já um pouco mais equilibrado. Não chega de supetão, entendeu? Olha para trás e fala, beleza, até aqui vivi isso aqui, daqui eu tenho que dar uma controlada, entendeu? Porque você não pode deixar. Imagina se um médico deixa as suas emoções falarem mais alto na hora de uma cirurgia complicada. Sim. Entende? Então ele também tem que se preparar para estar neutro ali. Então eu trouxe essa neutralidade para dentro do mercado. Não consigo todos os dias, sim, obviamente, mas a maioria dos dias hoje eu já não deixo mais a emoção me dominar. Tem hora que eu fico muito irritada com aquilo que acontece. Mas a irritação dura o mesmo tanto da alegria quando eu tenho um gain maravilhoso numa análise perfeita. Nada mais me domina, entendeu? Ou eu tento ao máximo não me deixar dominar. Sim. Entendeu? E assim, e fora isso, você tem essa preparação e você tem também uma estratégia favorita no mercado de futuros ou ações você não trabalha muito, né? Como você já falou. Mas assim, você tem alguma estratégia que você gosta? Sim, o que você faz? Sim. Durante o dia, o day trade, ele tem
os dois lados onde a gente pode trabalhar. Nós podemos trabalhar tanto na mão comprada quanto na mão vendida, que esse para mim foi o grande benefício quando eu aprendi sobre day trade. Porque quando você compra uma ação, por exemplo, você só compra, você tem que esperar ela baixar para você comprar, né? Você tem que deixar ela ficar barata, teoricamente, para você ter um lucro maior e tal. O day trade não, independente do nível, você pode comprar ou vender. Então eu fui me especializando em análise técnica, que é analisar o gráfico para entender os movimentos. Hoje eu já tenho o meu operacional montado, que é composto por algumas estratégias que eu montei ao longo da minha carreira e algumas que já são de praxe, que a maioria dos traders usam. Porque o day trade, principalmente, é um monte de gente operando, é um monte de gente clicando ao mesmo tempo. Então eu fui em busca assim, o que mais? Qual é o comum? O que mais as pessoas utilizam? As pessoas utilizam uma linha que chama VWAP, que é uma linha, uma média, que ela usa o volume financeiro para poder demonstrar como que o mercado está. Então, essa linha, se todo mundo está usando, que inclusive ela tem um nome que chama a média dos big players, né, que a maioria das instituições usam também esse patamar de preço para fazer a entrada. Então, eu vou começar a usar também. Então, eu uso alguns fatores que eu vejo que é comum das pessoas usarem, porque quanto mais gente fazendo a mesma coisa, usando o mesmo ponto de entrada, melhor vai ser a nossa operação, melhor vai ser a continuidade. Então, eu tenho meu operacional montado hoje. Por exemplo, eu gosto muito de figuras gráficas, então eu me especializei há um tempo para analisar topo duplo, que é figura de reversão, fundo duplo, triângulos, bandeiras. Então, toda essa parte de figuras eu também utilizo no meu operacional. E dá uma alegria quando você consegue ver isso no gráfico. Nossa! eu, assim, naturalmente, eu já consigo ver muito rapidamente. Não, eu falo assim, quando você está começando, porque o cara fala para você, olha, tem um fundo duplo, tem um topo duplo, tem isso, tem aquilo. Você, gente... Aonde você está comprando essas drogas? Exatamente. Eu estou enxergando isso. Meus alunos falam, mas como, Carol? Gente, é treino. Você tem que olhar, treinar, e depois que você começa a bater o olho, você fala, gente, que da hora. É melhor ainda quando você pega uma operação, por exemplo, no dólar. Você pega ali uma reversão de 30, 40 pontos, sabe? É algo fantástico, fantástico. Porque é algo que funciona, é algo que dá certo. Né? Então, a gente usa, eu uso já algumas estratégias. Tem uma estratégia que eu já faço logo na abertura para tirar um pouco da ansiedade, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu já tive que olhar uma estratégia que pudesse me dar algo já logo no começo. No primeiro candle eu já tenho a oportunidade de resolver o meu dia. Tanto positivo quanto negativamente, mas ok, mas já pode. Você encerra, sabe? Ou aquele perfil que não tem muito tempo para operar. Hoje eu tenho um médico, eu só consigo ficar até as 10. Então, essa estratégia, para mim, eu acho fantástica, porque ela já é logo na abertura. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que gosta de esperar o mercado desenhar e tal. Então, eu sou esse cara aí. Eu gosto mais de operar na parte da manhã. Então, hoje a minha rotina é operar das 9 até o meio-dia. Porque muita gente está fazendo a mesma coisa, tem uma liquidez maior, a volatilidade é melhor, então a continuidade dos movimentos é fantástica. A tarde também é bom, não vou negar. A tarde é bom, mas assim, a tarde tem 3 pessoas no mercado. Você fala, exatamente, não tem continuidade. E aí, se você fizer alguma coisa de errar... Porque assim, você começou de manhã, errou, dá tempo de consertar. Quer dizer, não que vá. Sim, mas eu entendi. Mas ainda tem como. Sim. À tarde, meu amigo... E outras vezes ele fica ali travado numa região e não consegue sair, não consegue desenvolver nenhum movimento. Já na parte da manhã, não. Na parte da manhã tem alguns movimentos que falham, mas quando eles desenvolvem, você só vai com o movimento. Então, para mim, isso é fantástico. Então, o meu horário mesmo predileto, já operei, eu já fui na época da pandemia, eu já fui aquela que abria a operação das 9 às 18, porque eu não tinha nada para fazer durante o dia, sabe? Então, aí eu fui me educando para também não virar aquela questão de estar dependente de ficar fazendo operações todos os dias. Então, eu me controlei, porque assim, eu faço de manhã, mas eu já fiquei até o fim do dia. E eu acho ruim, porque, de novo, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, você entrou ali 3... Assim, não vou dizer que eu nunca mais fiz isso, já fiz. Mas você entrou ali em alguma coisa 3, 4 horas, independente do que aconteceu de manhã, e entra numa região lateral e a coisa não anda,
e o horário vai passando, exatamente. E você fala, meu, daqui a pouco vai chegar 5 horas, e às vezes ele para ali nos 59 e fica 58 com 59,5, e o negócio não anda. E é normal. Só que assim, se a pessoa é um pouco mais tranquila, ok. E para quem é ansioso? Não dá. Ou você tem alvos menores, mas mesmo assim. E aí no final do dia tem aquelas fechamentos de posição das instituições que dá aquelas porradas. Aí tem gente que me manda, mas Carol, o que aconteceu? Eu, gente, encerramento de operação é normal, né? Entendeu? Então tem todo um risco do período da tarde também. Então, assim, eu sou igual você, prefiro ficar de manhã. Sim. E assim, resolve o dia, se deu, deu, se não deu, não deu. Pode ser que eu volte para apanhar depois? Pode. Esse é um erro comum de... Eu também diria assim, de você, por exemplo, você ganhou R$500 até meio-dia, aí você fala, meu, se eu ficar até às 18, eu vou ganhar 1.000. Não é? Porque a gente pensa pelo tempo trabalhado, né? E não é sobre isso. Você volta lá. Você volta e fala, bom, eu vou me permitir perder 100 para poder fazer... Beleza, você coloca um drawdown, que a gente chama. Você põe um drawdown ali e segura o seu lucro. Agora, você ganhou 500 e você voltar para lá e perder, gente, tudo bem, uma vez pode acontecer, 2 vezes, mas chega uma hora que você tem que começar a colocar uma disciplina no seu dia. É uma rotina de trabalho. Sim. É um trabalho. Sim. Entendeu? Então, tem que segurar. O mercado quer te dar o lucro, mas você também não pode devolver para ele. Exato. E à tarde também é outro mercado, né? É totalmente outro. Tanto que eu tenho alguns alunos que só podem operar no período da tarde. Então, todos os nossos estudos é para movimentação da tarde. Então, não tem essa de vamos fazer um replay aí de manhã, não. Nós vamos fazer um estudo, vamos pegar o período que você vai operar. Ah, Carol, mas é muito parado. Aceita. Ah, mas eu vou conseguir pegar 500 pontos no índice? Eu vou conseguir pegar 10 pontos no dólar? Dificilmente. Vez ou outra, sim, por conta do calendário econômico, da volatilidade do mercado. Mas sempre não é a mesma coisa da parte da manhã. Então, são mercados diferentes. Você consegue aplicar a mesma técnica, porque a análise vai funcionar, Sim. mas os seus alvos têm que ser menor. Não dá para acreditar em operação longa. Não. Aí o scalping, né, que é o segmento de quem faz operações rápidas, né, com saída rápida, aí o scalping tem que ser a 1.000 por hora ali, entendeu? Tem que fazer saídas mais curtas. E haja coração. Haja coração. E me fala uma coisa, quais as principais tendências que você enxerga para esse mercado, para o futuro? Olha, a gente eu vejo que hoje a gente está numa transição. Por quê? Lá em 2017, quando eu entrei, era muito novidade. Então, a gente tinha plataformas que não funcionavam bem, o Profit, que é da empresa Nelogica, despontando com tecnologia, mas com a tecnologia de operações manuais. Hoje, nós estamos numa transição, numa adição de operações com robôs, operações usando inteligência artificial. Então, isso está super em alta. Então, eu vejo que a gente está nessa transição. Hoje, eu, particularmente, adoro operações manuais. Eu não gosto de depender, porque assim, o day trade você tá ali, tá na sua mão. O dinheiro é seu, você faz as operações, você entra, você sai, você tem controle. Agora, você colocar o seu dinheiro para um robô fazer a operação, você acaba terceirizando isso, né? E para mim isso não é seguro, sabe? Para mim o seguro é eu clicar ali, eu ter totalmente a independência de fazer aquilo. Agora um robô não, um robô ele pode ter uma estratégia maravilhosa, mas uma hora ou outra ele vai falhar porque o mercado ele não é totalmente técnico. Você tem que ter o feeling do momento ali. Sim. Então, para mim, eu vejo que tem muita gente agora entrando, já vem de alguns anos, mas nós ainda estamos nessa transição, e agora acoplado à inteligência artificial. Que o que está acontecendo, que acontece muito, os robozinhos antes somente replicavam uma estratégia que a gente programava. Então, eu vou lá, vou usar a VWAP para fazer operações. Então, ele ia lá e vai fazer operação só na VWAP. É um robozinho que replica. Hoje, os robôs estão usando a inteligência artificial para analisar o comportamento do mercado, para agir em cima desse comportamento. Então, eu acho fantástico, porque o mundo está tendo essa transição, então isso já chegou para o day trade também. Mas se eu vejo isso como um benefício, eu vou precisar de algum tempo ainda para saber. Porque com tudo isso, você acaba tirando a qualidade dos traders. Porque, por exemplo, eu estudo exaustivamente para entender os movimentos do mercado. Aí vem uma inteligência artificial que é programada por uma pessoa também muito
dedicada para ler os meus comportamentos. Ou seja, então eu vou ter que reaprender a ler o mercado, porque aquele movimento que acontecia agora não vai acontecer com tanta frequência, porque tem uma outra intervenção ali que não é o ser humano estudando análise técnica. Entendi. Entende? Então, eu ainda não sou totalmente a favor. Eu sou a favor da tecnologia, das coisas acontecerem, mas eu, como uma pessoa manual nas operações, ainda tenho essa questão. Mas eu acho super legal. Eu vejo que já tem, a Nelogica mesmo está fazendo algo muito legal em relação a essas tecnologias, a inserir robôs, inserir algo hoje que chama Copy Trader, que é você contratar alguém para operar para você. Então, aí não é robô. Então, tem isso. Por exemplo, você vai me pagar para toda operação que eu fizer ali na minha conta, vai replicar na sua. Eu acho isso legal, isso é uma tecnologia, mas mesmo assim ainda você está terceirizando o seu dinheiro. Eu acho legal também, mas assim, eu volto a dizer aquilo que eu falei para você no começo. Eu gosto de saber por que eu tô fazendo. Exato, mas nós somos do porquê. Tem muita gente que fala, Carol, eu tô com o dinheiro parado. Eu não quero operar, mas acho legal o day trade. Então, é uma opção, porque ainda você está dedicando o seu dinheiro para um ser humano, não é um robô. Então, para isso ainda eu vejo como um certo benefício, entende? Uhum. Então, a gente está nesse momento aí, acredito. Eu vou falar uma coisa, eu sei que é um pecado isso. Mas assim, é bom ganhar o dinheiro, é bom. Mas assim, eu acho que a melhor sensação do trade não só do trade, mas assim, desse mercado em geral, para além do ganho financeiro, é aquela emoção do desespero, a incerteza. Eu fiz tudo que eu podia. E agora? Sabe, você ficar naquela situação, tipo, aquela loucura. Isso eu acho muito da hora. Sim. E quando você terceiriza, você não tem esse negócio que fica em você, sabe? Aquela loucura, aquela emoção. E aquela emoção de você... Porque o ser humano, o ser humano é muito competitivo desde sempre, né? Então, tudo é competição para o ser humano. Então, o que acontece? O day trade, ele entra também como uma competição de você contra o mercado. Sim. Então, tecnicamente falando, você está o tempo todo jogando com o mercado. Então, você quer ganhar dele. Sim. Só que eu falo, o mercado ele é soberano, porque não existe só... Não é o mercado, são milhares de pessoas tendo o mesmo comportamento e pode não ser o seu. Mas a gente ainda leva como uma competição, por isso que é gostoso. Por isso que a adrenalina vem no alto, ainda mais quem é ligado. Eu sempre fui ligada a esporte, quem tem essa questão da competitividade é fantástico, porque você vive a adrenalina da competição diariamente. Quando você tem um gain, você comemora pelo financeiro, mas você comemora ainda mais porque você acertou. Porque você ganhou alguma coisa, entende? E aí, quando eu acho que você terceiriza, não tem a adrenalina não é a mesma. Não é mesmo. Mas aí são objetivos, entendeu? Como eu disse, tem muita gente que tem dinheiro parado e que já chegou, Carol, você opera para mim? Eu te dou meu dinheiro, eu não vou operar seu dinheiro. Porque o seu dinheiro é o seu bem maior, então não tem essa de outra pessoa. Falou, nunca deixa ninguém operar o seu dinheiro. Vai estudar. Ou contrate um assessor de investimento que te mostre aonde você investir. Agora, você dá o dinheiro para alguém operar para você, garantindo alguma lucratividade, algum percentual de lucro, não faça isso. Entendi. Entendeu? Porque realmente não é algo saudável, nem para a pessoa que está fazendo, nem para quem, porque não é algo que funciona. Pelo menos para mim, eu não vejo que funciona. Já é difícil a gente lidar com o próprio dinheiro, né? Imagina lidar com o dinheiro de outra pessoa, né? Existem muitas coisas, muitos fatores. Mas são objetivos. Eu acredito que seja isso. Deixa eu te falar, você tem um contato para cursos, mentoria, onde as pessoas te encontram amanhã? Legal. Eu tenho um site, que é www.bewolf.com.br. Lá tem algumas informações sobre os nossos cursos e tem o nosso contato direto para o WhatsApp, que vocês falam direto comigo para falar sobre mentoria, sobre curso. Nós temos também um canal no YouTube, muito interessante, que nós ficamos ao vivo todos os dias. Não estou ao vivo agora porque nós estamos aqui, mas a partir das 8h45, de segunda a sexta, nós estamos ao vivo até às 18 horas, onde eu deixo as minhas telas abertas, vou fazendo as operações e alguns comentários sobre os movimentos. O canal do YouTube é bewolf.traders, tá? Então, segue a gente lá, é gratuito, então é um canal aberto, e eu tenho a minha sala exclusiva para assinantes,
onde as pessoas têm acesso a realmente todas as minhas análises, a todas as minhas entradas. Então, aí já é um pacote um pouco mais especial, mas lá no YouTube tem todas as informações também. Maravilha. Tá. Você quer mandar um beijo para alguém, para mamãe, para papai? Quero mandar um beijo para minha mãe, para todo mundo. Obrigada por me assistirem. Eu fiz uma forcinha, a tarefa, mandei para todos os lobinhos. Então, primeiramente, eu quero agradecer a cada lobinho que nos segue, cada lobinho que está com a gente todo dia. O que eu falei, né, sábado foi meu aniversário, então, para mim, é o maior presente estar aqui também. E eu comentei que meu maior presente é ter pessoas que levam o meu trabalho a sério, que veem a credibilidade com que eu faço cada coisa. Então, o meu maior agradecimento e o meu maior beijo é para os meus lobinhos que me seguem ali diariamente. Maravilha. É isso, tá bom? Então, tá bom. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Fiquei muito contente com a sua presença. Obrigada pelo convite. Espero mais para frente voltar aqui de novo. Com certeza. Tá bom? Tá joia. Obrigado, pessoal. Foi bom estar com todos vocês. Beijos. Tchau, tchau.